Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Aliás, Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 21. Do verso 21 ao verso 26. Vamos à leitura. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, versículo 25, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito da vossa fé e gozo, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede em torno da sua palavra. Te pedimos, Senhor, por todas as almas que estão aqui nesta noite, que o Senhor trouxe elas, Senhor, à tua casa para ouvir a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor fale a cada um desses corações. Fale através da sua palavra, fale através, Senhor, do teu Espírito, e que possamos mesmo, Senhor, como igreja de Jesus Cristo, sair daqui, Senhor, edificados na tua palavra. Pai eterno, eu quero pedir, Senhor, por aqueles que não estão aqui, que por algum motivo, Senhor, nos impediu de chegar na sua casa. Mas eu peço que da mesma maneira o Senhor esteja cuidando de cada um destes também. Peço pelos enfermos, Senhor. Queremos te agradecer pela recuperação de nossa irmã Fabiana. Muito obrigado, Pai. Pela recuperação de nossa irmã Damares, também queremos te agradecer. E te pedimos, Senhor, pelos demais almas que porventura estejam enfermas, doentes, que o Senhor esteja visitando a cada uma dessas vidas e tratando, Senhor, de cada uma delas segundo a sua vontade e o seu querer. Pai, peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas faltas. Fala conosco, Senhor, e nos dá todo o bom entendimento da sua santa e bendita palavra. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos e pedimos ainda, Senhor, pela vó da Angélica, a mãe do Bruno e do Rafa. Sua voz está internada, ruim. Pedimos por ela, Senhor, e que o Senhor se compadeça segundo o seu querer, a sua vontade, da sua vida. E em nome de Cristo, o Senhor e Salvador, Jesus, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele queria escrever aos irmãos sobre a felicidade.
Você vai ver na carta de Paulo aos Filipenses que ele escreve: regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos com tudo aquilo que Deus ele tem feito por vocês. Alegrar naquilo que Deus já fez. A alegria de Paulo, ela não estava, meus irmãos, ali firmada em expectativas humanas do que Deus vai fazer, mas sim naquelas que Deus já fez. E nós entendemos que fé não está firmada naquilo que eu espero de Deus, mas naquilo que Deus já fez. Porque a expectativa humana não cria em Deus fé, ou de alguma maneira vai fazer com que Deus se mova ao meu favor do que eu quero. Mas a Bíblia nos diz que os antigos, eles alcançaram um bom testemunho diante dos homens e de Deus, porque eles creram que Deus fez tudo. Então eles entenderam e creram que Deus já havia feito todas as coisas. Um dos grandes problemas da nossa vida, e que nós entramos em crise, é porque nós sempre estamos achando que Deus está em falta conosco e falta ainda fazer alguma coisa por nós. Então isso é uma crise que entra dentro do nosso ser, do nosso coração. E aí então Paulo, escrevendo para esses irmãos, ele diz aqui: mas o que tem a ver isso daqui? Nós vamos chegar lá. E aí Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Agora eu quero perguntar para você: o que você entende de viver é Cristo? O que você tem no seu entendimento, compreensão do que é viver Cristo? Então Paulo diz assim: porque morrer para mim é ganho. Cada vez que eu morro, eu ganho. Cada vez que o mundo morre na minha vida, eu ganho. Cada vez que todas as coisas que me atrapalham de servir a Deus morrem dentro de mim, eu ganho. E aí Paulo então ele continua dizendo no versículo 22: mas se eu viver na carne e der fruto da minha obra, está falando da obra do Evangelho, eu não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, e tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque ele sabe que é muito melhor estar com Jesus, estar na glória, estar no céu. Ele entende que é muito melhor estar com Cristo. Mas aí entra o viver Cristo. Porque o viver Cristo, ele não está firmado ou se baseia naquilo que eu acho melhor para a minha vida. Paulo está dizendo assim: para mim, eu queria estar na glória, porque eu estou na glória com Deus, e lá é muito melhor do que eu estar vivendo aqui. Mas aí ele entende que ele vive Cristo, e aquilo que ele mais deseja e mais anseia, não faz parte desse viver de Cristo. E aí então ele responde no versículo 23, olha só, 24: mas eu julgo mais necessário. Eu queria estar na glória, eu queria estar no céu, é o meu desejo que eu tenho, eu não vejo a hora de chegar diante do meu mestre, mas eu julgo mais necessário o viver Cristo, vírgula. Por amor de quem? Porque isso é viver Cristo. Viver Cristo não é você mentalizar o Deus que você cria dentro de você. Porque se cada um de nós aqui, nessa noite, fosse mentalizar o Deus que ele quer servir, sairia aqui, cada um de nós teria um Deus. O Deus que eu quero, aquele Deus que se enquadra no meu entendimento, no meu querer, no meu agir, em toda a minha vontade. Então cada um de nós aqui teria um Deus para servir. Mas quando eu entendo que o viver Cristo é pensar em vós, e não naquilo que eu acho melhor para mim, então é isso que nós não estamos entendendo. Porque quando Paulo está dizendo aqui,
para mim o viver é Cristo, ele está fazendo uma afirmação da sua vida como crente, como servo de Deus. Que ele não serve um Deus que ele criou dentro da sua cabeça, mas ele tem um Deus verdadeiro, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que já supriu todas as suas necessidades. Então ele entende que cada vez que ele morre para as cidades, ele ganha. E que o viver Cristo implica em eu olhar para cada um de vós. Eu olhar para as suas necessidades. Viver Cristo já saiu aquela questão de eu receber, eu querer. Viver Cristo é viver para os outros agora. É viver uma vida dedicada aos outros. Porque quando você vê a palavra Cristo na Bíblia, Cristo, quem é Cristo? O ungido de Deus. É aquele que Deus ungiu para que toda a sua vontade plenamente, absolutamente fosse feita através da sua vida. Cristo é o sacrifício, Cristo é a oferta, Cristo é aquele que tem a sua vida dedicada ao quê? A ser a oferta voluntária. Então Paulo está dizendo assim: olha aqui, meus irmãos, viver Cristo não é você mentalizar o seu Deus e criar a sua maneira de servir Deus, ou o Deus que você quer. E aí ele diz assim: porque o jugo mais necessário por amor de vós ainda continuar vivo, ainda continuar na prisão, ainda continuar sob a perseguição de Roma, ainda continuar sofrendo açoites, ainda continuar sofrendo naufrágios. Porque o viver a Cristo é isso. E nós estamos entendendo as coisas tudo errado desse negócio de viver Cristo. Porque nós foram colocados na nossa cabeça que nós temos um Deus que nós não temos que servir Ele. É Ele que tem que nos servir. A pessoa não quer na igreja para servir a Deus. Ele quer um Deus que serve Ele. Ele quer um Deus garçom, que faz o que Ele quer. Então ele cria um Deus na cabeça dele. E aí ele vem para a igreja e fala assim: agora eu vou criar um Deus dentro de mim que Ele vai fazer tudo que eu quero. E aí Paulo diz assim: não, meus irmãos, vocês não entenderam que toda alegria, toda felicidade, vocês só vão encontrar alegria e felicidade quando vocês entenderem plenamente dentro da sua mente, do seu coração, o que é viver Cristo. Se você não compreender isso, você vai continuar servindo um Deus que você então criou dentro do seu coração e da sua mente. E esse Paulo, apóstolo, falando desse Cristo, desse viver, dessa plena realização que Cristo é, meus irmãos, através do Pai, de toda voluntariedade que Cristo tinha. E isso nos faz então, por isso que nós temos um Deus na nossa vida, que é segundo o nosso desejo, a nossa vontade e as nossas carências. Qual é um dos salmos mais lembrado do livro dos Salmos? Salmo 23. Qual é o versículo mais conhecido do Salmo 23? O Senhor é o meu, nada me. E quando eu penso nesse versículo, eu já penso no que está me faltando. Quando eu penso no versículo do Salmo, primeiro, no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, logo vem dentro de mim tudo aquilo que eu acho que está me faltando. Mas eu ainda não entendi que se o Senhor realmente é o pastor da minha vida, se Ele é o pastor da minha alma, se Ele é o Deus que eu acredito, se Ele é o Deus que está toda a minha fé depositada sobre Ele, nada do que eu preciso vai faltar. Mas eu ainda tenho na minha mente que todas as vezes que a minha vida está com dificuldade, então eu vou lembrar da Bíblia, eu já lembro do Salmo 23, versículo 1, o Senhor
Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque eu já estou pensando naquilo que eu acho que está faltando para mim. E não de que esse Senhor é o meu pastor, e de tudo que eu preciso, e se eu precisar de um Judas na minha vida para me trair, ele vai colocar lá. E se eu precisar de uma doença para ele me enquadrar dentro da sua vontade, vai estar lá também. Nada me... E é nada mesmo. Mas eu tenho sempre aquela ilusão dentro da minha mente de que quando eu penso na palavra de Deus, eu já penso naquilo que me falta. E quem colocou isso na cabeça do homem foi o diabo e todo o inferno. E nós vamos chegar lá. Quem colocou essa impressão, quem colocou esse falso entendimento, quem colocou isso na cabeça do homem, tudo isso foi o inferno e Satanás junto. Não foi Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, você vai comprovar quantos deuses nós podemos criar segundo o nosso desejo e a nossa vontade. Então hoje nós vamos aprender a viver Cristo. E não a mentalizar um Deus que eu criei dentro de mim, que é segundo as minhas regras e os meus parâmetros. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. E saiu Jesus, os seus discípulos, para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens que eu sou? Quero perguntar uma coisa para vocês. O que os homens estão dizendo aí que eu sou? Quem que eu sou para eles? E é aquela questão que nós já tratamos aqui no princípio. Se for colocar aqui, cada um de nossas vidas aqui, cada um aqui vai ter um Deus, que Ele criou dentro de sua mente, dentro da sua vida. Um Deus segundo o seu parâmetro, um Deus segundo os seus conceitos, e não o Deus da Bíblia. Então, versículo 27, Jesus perguntou para os discípulos: o que eles dizem que eu sou? Versículo 28. Então eles responderam: olha, alguns acham que o Senhor é quem? João Batista. Outros estão achando que o Senhor é Elias. No Evangelho de Mateus diz que eles compararam Jesus também com Jeremias. Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é o Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, na mente do povo, eles ouviram Jesus pregar, eles viram Jesus fazer os sinais, e cada um tinha um parâmetro de Deus. O que eles não disseram que Jesus era? O Cristo. Vocês estão vendo como é que é o negócio? O que eles não disseram que Jesus é? O Cristo! A oferta, o sacrifício, aquele que veio se abdicar da sua vida e não preservar ela por causa de nós. É aquele que Deus ungiu para ser o Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Esse é Cristo. Por isso que Paulo diz assim: o viver que eu vivo agora, eu vivo Cristo. Viver Cristo, meus irmãos, vai muito mais além do que a gente pode pensar. Nós só estamos pairando por cima das águas. As profundezas ainda não chegamos lá. Porque nós não estamos entendendo nada de viver Cristo. Então cada um aqui via Jesus de uma maneira. Quem ele é? Olha, ele é o Elias. Ele é o João Batista. Olha, ele é o Jeremias. Versículo de número 29. E ele lhes disse, Jesus então fala para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: quem que o Pedro falou que Jesus é? O Cristo. No Evangelho de Lucas, diz assim, na tradução lá de Lucas, fala que o Cristo de Deus. Então, quando Pedro olhava para Jesus,
Quando os discípulos olhavam para Jesus, eles sabiam que Jesus era quem? O Cristo, a oferta. E Jesus quis deixar isso bem claro para eles. Versículo 30. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes. O que Jesus começou a ensinar no versículo 31? Qual era o significado de Cristo? Importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias... Então Jesus já deixou bem claro uma coisa aos seus discípulos: eu sou o Cristo, e o Cristo veio aqui para ser a oferta. O Cristo veio aqui para ser voluntário. O Cristo veio aqui para entregar toda a sua vida. O Cristo está aqui para fazer toda a vontade do Pai. O Cristo está aqui para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que está acontecendo com a gente é que a gente ainda não entendeu, porque dentro da nossa mente ainda está aquele automático ligado, que quando eu venho para a igreja, eu venho porque eu preciso de alguma coisa. Quando eu faço uma oração para Deus, eu não faço uma oração pedindo as orações de Deus, que elas sejam feitas na minha vida, mas eu quero falar para Deus o que precisa ser feito na minha vida. Então nós estamos entendendo tudo errado. Nós não estamos entendendo o que é viver Cristo. Porque ainda nós estamos buscando. E não sendo o Cristo. Nós estamos ainda querendo. E não ofertando. Nós estamos vivendo ainda para nós. E não para os outros. Nós estamos pensando nas nossas carências e nas nossas necessidades e não nas dos outros. Porque isso é Cristo. E Paulo diz assim: olha, eu vivo Cristo. E todas as vezes que o mundo morre dentro de mim, eu ganho. Isso é viver Cristo. Os homens tinham na sua mente: Deus, eu vou criar um Deus. E Jesus está conversando com os seus discípulos: quem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Cristo, o de Deus. Então eu vou mostrar para vocês o que importa que aconteça com esse Cristo. Esse Cristo que se abdicou de toda a sua glória, esse Cristo que desceu a este mundo, não tendo um projeto de preservar sua vida, porque quando chegou o dia de Jesus ir para Jerusalém, para ser entregue lá para os homens, para ser julgado na casa de Caifás, na casa de Anás, depois levado para Herodes, depois mandado para Pilatos, depois ir para Herodes, de Herodes volta para Pilatos de novo. Os discípulos falaram assim: não, mestre, não vai para lá não, que eles querem matar o Senhor, mas é para lá que eu tenho que ir, porque eu sou o Cristo. E Paulo diz assim: o meu viver é Cristo, eu vivo Cristo. Eu preciso entender isso, porque senão eu não descubro o que é felicidade, eu não descubro o que é alegria, eu não tenho uma vida plena. Sabe por quê? Não é porque está faltando alguma coisa para mim, é porque eu já tenho tudo que eu preciso, mas ainda dentro do meu coração e da minha mente, que o mundo colocou dentro, que o diabo insistiu isso lá no jardim do Éden, dentro do coração e da alma do homem, e nós nascemos com isso, porque nós sempre estamos entendendo que está faltando alguma coisa na minha vida. Isso é automático dentro de nós. Eu não entendi ainda que eu já tenho tudo que eu preciso. Então por isso que eu tenho dentro de mim essa ânsia e essa necessidade. Você sabe por quê, meus irmãos? Você se frustra com as pessoas. Quer que eu fale para você por quê? É porque a pessoa não supriu a sua
necessidade. Ele não é do jeito que você quer que ele seja. Por que os casamentos acabam? Porque eu entro no casamento pensando no que eu vou angarir e não no que eu vou doar. Presta bem atenção. Porque eu sempre estou achando que eu tenho necessidade. Jesus diz assim: você vai ser a pessoa mais contente do mundo e mais feliz quando você entender que você já tem tudo que você precisa. Sua casa vai ser maravilhosa, seu marido vai ser maravilhoso, seus filhos vão ser maravilhosos, tudo que você tem vai ser do bom e do melhor. Mas enquanto esse sentimento, enquanto isso que o diabo colocou na mente e no coração do homem, que sempre está faltando alguma coisa para ele, que ele tem sempre esse sentimento de que ele tem necessidade, que ele tem que se encher, porque ele tem que se encher porque ele está vazio de Deus, vazio de entendimento, vazio de viver Cristo. E quando Cristo veio para ser a oferta, a vida consagrada, para manifestar a maneira plena e absoluta, porque quando Cristo cresceu, se tornou homem, começou seu ministério, ele manifestou de uma maneira plena e absoluta quem Deus é. Sabe quem Deus é? É só você olhar para Cristo. Porque quando o Filipe perguntou: mestre, a gente quer só uma coisinha, mostra-nos o Filipe. Poxa, Filipe, você está tanto tempo andando comigo e você não descobriu quem vê a mim vê o meu Pai, Filipe. Você não entendeu ainda, Filipe? Então, quando Deus enviou o Cristo o ungido, foi para mostrar para nós quem Ele é. E o homem, que Cristo é o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, o Verbo, o homem que nós deveríamos ser. Presta atenção, por favor. E aí, essa oferta voluntária, consagrada, com toda a sua vida, com toda a sua devoção, o Deus que se apresenta a nós como Ele é, e o homem que se apresenta como o Cristo, o sacrifício vivo, a oferta voluntária, aquele que vive em prol dos outros, e não para preservar sua própria vida, o seu querer e as suas vontades. Capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Versículo 21. Quando Jesus começa então o seu ministério, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e viu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho. Então quem é o Cristo? Cristo é o Filho que obedece o Pai. Cristo é aquela oferta ungida que está pronto para fazer tudo que o Pai mandou. Então Ele é um Filho que nos traz alegria. Então o que Deus está esperando de nós? Viver Cristo. Porque quando Deus olhar para você, como Ele olha para Jesus, Ele quer que você seja um filho amado, que lhe traz alegria. Mas isso só pode acontecer se você entender dentro da sua mente, do seu coração, o que é viver Cristo. O que é ser um Cristo. E em Ti eu me comprazo, eu tenho alegria.
Mas o grande problema que está dentro de nós, o grande problema que entra no maior conflito e entra dentro das crises que nós temos, está descrito por Paulo em Romanos capítulo 7, que ele olha para dentro dele, abre a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 7, e versículo de número 23. Então Paulo ele diz em Romanos que nós temos um conflito dentro de nós. Nós temos uma guerra da carne, que ela luta absolutamente com toda a sua força, para que tudo aquilo e todo o projeto de Deus, ele não seja feito na nossa vida. E o que é a carne? A carne são os nossos desejos, a carne é a nossa vontade, a carne são as nossas carências. Então tudo isso, Romanos capítulo 7, versículo 23. Lê para nós aí, irmão Luiz. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo vê dentro dele uma briga. Eu tenho a carne que luta ferozmente contra todo o propósito de Deus, contra o viver Cristo. Então essa carne, todo dia, ela levanta primeiro. Sabe quem levanta primeiro lá na sua casa? A carne. Sabe por quê? Porque ela levanta primeiro que o dom. Porque primeiro ela quer encher a barriga. Está vendo quem levanta primeiro é a carne? Então primeiro eu vou tomar um café bem caprichado, bem feito, e depois eu vou orar. Então nós temos essa luta dentro de nós, esse conflito, carne e espírito. E aí Paulo diz aqui, eu vejo em mim essa luta. E aí lá em Gálatas ele escreve, no capítulo 5 ele diz assim, olha, a carne é a prostituição, é a impureza, é a lascívia, é a inveja, é as contendas. E aí o fruto do Espírito ele fala lá também. Que luta! O que o Espírito faz? O Espírito ele luta para que nós vamos permanecer um com Deus. Mas a carne luta para que nenhum dos propósitos de Deus seja realizado na nossa vida, porque ela cria dentro de nós o desejo, a carência e as necessidades que nós nem temos. Mas é uma guerra. Presta atenção na pessoa, no homem, que ele não se contenta com a sua esposa. É porque ele não se contenta com mulher nenhuma. Presta atenção no camarada que bebe. Ele bebe e nunca está cheio. Presta atenção na pessoa que tem o vício de fumar. Ele fuma e aquilo nunca sacia a sua vontade, porque ele sempre está com desejo e vontade e necessidade. É isso, meus irmãos, que todo o inferno e o diabo colocou dentro da mente e do coração do homem. Então por que isso escraviza as pessoas? Porque isso se torna necessário para aquela vida. É uma necessidade. Ele já acorda com aquela necessidade, porque ele está sentindo dentro dele um vazio. Mas eu quero ir para os queridos aonde isso começou. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Vamos ver aonde isso começou. Gênesis capítulo 1. Então, quando Deus criou o homem e criou todas as coisas, a partir do verso 26. Então Deus está dizendo assim: e disse Deus,
façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então não é o Deus que eu crio segundo o meu padrão, o meu entendimento, o meu querer, mas foi Deus que me criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós muitas vezes estamos invertendo os valores. Nós estamos querendo criar Deus, a nossa imagem e as nossas necessidades. E aí então, Deus vai dizer assim: conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil e tudo que se move à terra. Criou também o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. A primeira palavra que Deus diz ao homem, por favor, preste atenção. E Deus os abençoou e disse-lhe. Então, quando Deus abençoou o homem? Desde o princípio. Quem é Deus? O abençoador. Olha só. E Deus lhe disse, primeira palavra, leia aí na sua Bíblia: frutificai, vírgula, continue lendo. Enchei-a, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, colocou dentro do homem tudo. Então, o homem entendeu que a necessidade não estava nele, mas na terra. Ó, agora você vai frutificar, agora você vai multiplicar e agora você vai encher a terra. Para você encher é porque Deus colocou o que em nós? Deus já nos encheu. Nós já estamos completos. Nós não precisamos de nada. Então Deus, quando fez o homem, Ele abençoou o homem e disse assim: olha, vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, porque você já está cheio, e agora você é o Cristo que vai viver para os outros. Agora você é a oferta ao mundo, porque através de você, o mundo vai ser povoado e você vai dominar sobre tudo. Então o homem não tinha necessidade nenhuma. Ele não tinha falta nenhuma, ele tinha tudo, porque isso foi o que Deus colocou dentro dele. Mas aí veio o diabo. Aí vem todo o diabo, com todo o inferno junto. Abra lá, em Gênesis capítulo 3. Aí vem o diabo. O substantivo é fruto. O verbo é frutificar. Certo? Tá bom. Aí vem o diabo. O diabo não muda os personagens. Aqui no capítulo 3 ele não muda os personagens. Ele vai tratar com quem? Com a Eva e o Adão. Então ele não mudou os personagens da história. Mas o que ele vai mudar aqui? Vamos lá ver o que ele vai mudar. Capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele, palavrinha, comermos. Então o diabo colocou na mente da Eva e no coração do Adão que ele tinha a necessidade de se Então ele não mudou o substantivo, ele mudou o que? O verbo. E aí quando muda o verbo na sua vida que vai ser o problema. Porque o verbo é quem? O verbo é Cristo. O verbo é a palavra. O verbo é o sacrifício. O verbo é a oferta. Então ele mudou o verbo e tirou então do homem tudo aquilo que Deus colocou dentro dele e colocou dentro do homem uma necessidade que o homem não tinha. Então esse é o papel de todo o diabo e todo o inferno. Colocar dentro de você uma necessidade que você não tem. Versículo 6.
E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que o diabo colocou em todo o inferno dentro do coração da Eva e do Adão? Que agora eles são um receptor universal, que agora eles precisam de tudo. Você está vendo o que o diabo e o inferno pode colocar dentro da cabeça de uma pessoa, dentro da vida dela, e transformar a vida dela num desgosto, transformar a vida da pessoa num verdadeiro inferno, porque nada do que tem está bom, tudo que tem está ruim, nada está contente, nada satisfaz. Quem colocou isso dentro da cabeça das pessoas, irmãos? Não foi Deus. E é por isso que Paulo está dizendo lá aos Filipenses: irmãos, nós precisamos aprender a viver Cristo, porque senão nós vamos viver como o diabo quer. Nós vamos viver cheio de necessidades, atrás do que tudo que eu quero, atrás das minhas carências, dos meus desejos, das minhas vontades, e nunca viveu uma vida Cristo. O homem já tinha tudo, Deus colocou tudo dentro dele, mas o diabo veio e colocou nele uma necessidade que ele não precisava. E foi nesse dia que ele morreu, porque ele sentiu a necessidade do que? De comer. Então ele entendeu que ele estava vazio. Olha o que o diabo fez com ele. Ele já estava cheio. Se você já tem Cristo, se Deus já faz parte da sua vida como seu Salvador, você já está cheio. Então você entende que você não tem falta de nada, porque tudo que você precisa, Deus já providenciou. Então você vai ser uma pessoa feliz e contente. Abra sua Bíblia em Filipenses agora, mas capítulo 3. E aí então Paulo, quando ele escreve lá a sua carta aos Filipenses, falando desse viver Cristo, no capítulo 3 e no versículo 19, ele fala da verdadeira expressão do que é o homem quando foi colocado isso na sua mente. Isso o quê? Que ele está sempre necessitado, que ele sempre está precisando de alguma coisa. E aí Paulo então vai dizer assim, capítulo 3, versículo 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o... Você quer ver mais uma pessoa quando berra? É quando ataca o seu vento. Você sabe quando as pessoas se tornam cruéis? É quando lhe falta o quê? O que comer. Você pode ter o cachorrinho mais dócil na sua casa. A hora que ele estiver com fome, você colocar a vasilhinha dele de comer, que você for lá tirar a vasilha dele, ele mostra todos os dentes, a arcada dentária todinha para você. Você quer ver as pessoas se tornarem cruéis? É quando o Deus deles grita. Então Paulo expressou bem o que é o homem que está vazio. Ele está sem Cristo, ele ainda está necessitado, ele ainda tem na mente dele que está tudo faltando para ele. Ele ainda está, meus irmãos, ali naquela plena ânsia por tudo aquilo que ele não precisa.
Como é que as pessoas hoje arrumam um namorado? É pelo dom ou pela necessidade? E é por isso que as coisas não funcionam. Por quê? Porque dentro dessa relação, todas as vezes que você não me encher, vai ter um problema. E o nosso Deus, Ele grita. Então Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês entendam, por favor, que vocês precisam viver Cristo, porque senão a vida de vocês vai ser um fardo muito pesado para você carregar. Que agora você é a oferta. Agora você tem que pensar no seu irmão, na sua irmã, no irmão ali do fundo, no outro aqui do lado, nesse daqui da frente. Agora você não vai viver mais para você só. O mundo está esperando não uma igreja evangélica de poder. O mundo está esperando que os crentes vivam Cristo. Lembra do versículo de Paulo? Para mim, o viver é Cristo. Abre sua Bíblia, Marcos capítulo 6, nós estamos quase terminando. Jesus então, ensinando os seus discípulos, Marcos capítulo 6. A partir do verso 30. E os apóstolos se ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte, num lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo para... Porque agora você vive Cristo. Então Jesus vai ensinar a sua igreja o que é viver Cristo. Vocês não estão tendo tempo nem para comer. Mas Jesus vai ensinar eles que eles já estão cheios. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram, primeiro que eles, aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Versículo 37. Ele, porém, respondeu-lhes e disse: dai-lhes vós de comer. O que é viver Cristo? É você parar de viver correndo atrás daquilo que você não precisa.
Agora, se você vai viver Cristo, você então agora vai viver em prol do outro. Você vai ser a oferta. Você já está cheio. Você já tem tudo que você precisa. Então, o que está faltando para você viver Cristo? E enquanto a sua vida não se encher de Cristo, então você vai continuar com o mesmo sentimento de vazio. E todos os dias você vai levantar com todas as suas necessidades, gritando dentro de você. Mas quando você lembrar da Bíblia, daquilo que Paulo disse aos Filipenses, para mim o viver é Cristo. Porque eu tenho que continuar vivendo por amor de vocês. Cristo, Ele é a nossa oferta. Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que veio absolutamente realizar toda a vontade do Pai. Mostrar para nós quem Deus é. E também mostrar para nós qual é o homem que Deus deseja que nós sejamos. Viver Cristo vai muito mais além de você mentalizar o seu próprio Deus e criar Ele dentro de você. Porque o único Deus que você vai conseguir criar dentro de você é aquele que vai acordar todo dia cheio de necessidade. E não com aquele entendimento de que Deus fez tudo por mim. Não, pastor, mas Deus não fez tudo por mim, não. Não, é porque você não está aqui essa noite. Você não está andando. Você não trocou de roupa. Deus já fez tudo por nós. Mas nós temos que ter cuidado para não deixar Satanás encher a nossa mente daquilo que ele encheu o coração e a mente de Eva e Adão. Para a nossa vida não ser uma vida desgostosa, uma vida insatisfeita, uma vida cheia de amargura e não cheia de Deus, de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Nós temos aqui nessa noite, meus irmãos, a Maria José e a outra de São Paulo, né? Nós temos uma família ali no fundo, bem bacana, né? E o dia que eles estavam mudando lá, eu estava conversando lá com a Angélica e um menininho apareceu atrás de uma pipa, pequenininho, né? E aí de repente apareceu a mãe. E eu tive o privilégio de entregar para a mãe um devocional e falar que todo domingo de manhã passa a Kombi ali naquela rua para trazer as crianças na escola bíblica dominical. E ela falou assim: eu fui batizado na Igreja Batista. Ah, é? Olha que legal. Mas o meu marido, nós estamos mudando aí, não é qualquer dia que vai aparecer lá, né? Tá bom. E olha aí. Obrigado. O dia que vocês quiserem vir conhecer a escolinha bíblica, o irmão Renival estava passando aí hoje e as crianças estavam afiadas cantando. A gente tinha quase 40 crianças aqui dentro. O Renival falou: rapaz, as crianças estão cantando para valer, né? Não. Tá bom. O nome do esposo é
Cláudio. Cláudio, Deus te abençoe. O nome do menino, Davi. Beleza? E o nome da esposa, Nayara. Nayara. Cláudio, Nayara, Davi. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela visita. Tá? O dia que quiserem vir, são muito bem-vindos. Diego, Noemi, estão aí? Tá bom? Alguns dos nossos faltaram hoje. Nós vamos orar por eles. Pedir a Deus que Deus esteja, então, cuidando da vida deles. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aqueles que puderem ficar em pé, vamos orar. Nós temos aí um encontro, recebemos o convite do encontro das igrejas batistas de 1º de maio. 1º de maio vai ser uma sexta-feira, é um feriado nacional. Então você vai se programando aí, que nós temos um evento lá na igreja de Garça. E a gente se encontra lá com as igrejas batistas aí da região. Tem uns irmãos até do Paraná que vêm também. Então todos estão convidados. Tá bom? Nós vamos colocar os carros para andar. E vamos ver o que vai rodar. Tá bom? Então vai se preparando para ir. Até então acredito que não tem custo nenhum. Então você se prepare. É um dia muito proveitoso. Se você puder ir, vai ser muito proveitoso para a sua vida. Você vai descobrir que tem mais pessoas. Você vai descobrir que tem mais gente que você pode conhecer. Você vai descobrir que tem uma malha de infinito conhecimento. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Santo és tu, Senhor, eterno é a sua palavra. O teu nome, Pai, seja engrandecido para todos sempre. E te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, sim, sempre, como tem feito, das nossas vidas. Pai, nos ensina a estarmos sempre dentro da sua vontade e fazermos sempre, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Pai, nós te pedimos, Senhor, que se há algum coração aqui nessa noite, se há alguma vida, Senhor, que ainda está vazia, ainda tem esse sentimento, Pai querido, eu peço, Senhor, que pela tua vontade isso seja tirado, Senhor, dessas vidas, e eles sejam cheios com a tua palavra, com a tua presença, com o teu Espírito, e sejam salvos, Senhor, sejam libertos desse artifício de Satanás para colocar dentro dos corações e das almas este instinto de necessidade, mas entender plenamente que nosso Deus, nós já temos tudo e que Ele já nos abençoou com todas as suas bênçãos espirituais e celestiais. Pai querido, abençoa a nossa vida. Peço, Senhor, pela família do Cláudio, abençoe eles, Senhor. Obrigado porque eles estão aqui. Abençoe a sua família todos os dias da sua vida. Peço por todas as famílias aqui representadas e te pedimos, Senhor, que a sua graça recaia sobre cada uma dessas vidas. Santo Deus, cuida dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, e nos abençoa, Pai, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos então terminados. E vão em paz.